Os maiores homens do mundo que fizeram história, que mudaram a história do mundo, viveram nessa terra, mas estão no túmulo, estão na sepultura. Aonde você for, sempre você vai achar grandes homens, pessoas que fizeram história, mas estão no túmulo lá. Aqui jaz fulano de tal. Mas o nosso Senhor, tem que dizer lá, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ele vive para sempre. Ele vive para sempre no céu. Ele vive para sempre em nós. Aleluia. Antes de sentar, você vai dizer para 6 pessoas, Ele ressuscitou. Obrigado, queridos. Obrigado, queridos. Ele ressuscitou. Aleluia, podem sentar. Ele ressuscitou. Ele, o nosso Rei, ressuscitou. Não te alegra? Isso não te alegra? Tantas pessoas seguem outros grandes estadistas, grandes pastores, grandes líderes, mas está tudo no túmulo. Mas aquele a quem a gente segue, não. Ele reina para sempre. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Graça e paz, milionários e prósperos, ricos, abençoados, ungidos, curados, santos, graça e paz, filhos de Deus, graça e paz. Nós vivemos porque Ele vive. Aleluia, a graça e a paz de Deus nos vem pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se você não sabe, mas agora você vai saber, nós estamos transmitindo este culto para o mundo todo. Então, por favor, entra agora lá no nosso canal. Não deixa para depois não, entra agora. Entra no nosso canal lá, você curte, compartilha, você comenta. Amém? Por quê? Porque o algoritmo do YouTube precisa reconhecer que essa palavra precisa chegar para todo mundo. Amém, queridos? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Amém. Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui pediu algo a Deus e ainda não se manifestou? Levanta a mão. Pronto. Deus já respondeu, tá bom? Mas ainda não se manifestou. Quem aqui está esperando uma instrução de Deus para determinada situação, seja ela de saúde, financeira, familiar, e está esperando essa instrução chegar para poder agir? Quem está nessa situação? Ok. Normal. Quem aqui já pediu algo a Deus? Veja bem, agora é diferente um pouco. Mas está agradecendo, mas ainda não sabe como agir. Veja bem, você já recebeu pela fé, já é teu, mas você ainda não sabe como agir para que essa manifestação aconteça. Levanta a mão. Amém. Pronto. Praticamente quase todo mundo levantou a mão. Só os anjos que não levantaram, mas os outros não levantaram. É normal. Isso acontece. Muitas vezes você pede algo a Deus, você recebe pela fé, ok? E a manifestação é assim, rápida, né? Muitas vezes é só o tempo de você se levantar. Quando você se levanta, está ajoelhado, está sentado, mas se levanta, pá, acontece. Né? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Algumas vezes demora um tempinho. E aí a gente demora um tempinho e a gente aguarda um pouco, declarando a palavra até que se manifeste. Isso eu acredito que a maioria das pessoas fazem assim. Elas recebem pela fé, pedem algo a Deus, recebem pela fé, mas elas não oram mais pedindo, o que é correto. Não é certo você ficar pedindo o tempo todo. Por quê? Porque se você pede algo 5 vezes a Deus, 4 foi incredulidade. Pelo menos 4 foi. E é provável que a 5ª também seja. Bem provável.
Estão entendendo até aqui? Deus quer que você viva bem, confortavelmente bem. Essa frase, prospere e avance, uma frase que Deus me deu. Ele quer que você esteja prosperando e avançando o tempo todo. E se você está altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, você não está na vontade de Deus. Glória a Deus, um isso e um amém. Um isso, um amém. Deus quer que você esteja bem. Deus quer que as coisas para você concorram tudo para o bem. Ou algum pai ou mãe, gostaria que seu filho tivesse altos e baixos, porque uma hora a gente ganha, outra hora a gente aprende, e um monte de coisa. Eu creio que nenhum pai ou mãe queria isso. Se como os pais e mães, que não somos perfeitos, não queríamos isso para os nossos filhos, por que Deus quer? Nem tudo que acontece na sua vida é a vontade de Deus. Mas seria tão interessante e maravilhoso que só ocorresse a vontade de Deus. O problema é porque nem sempre, porque estamos no mundo. Enquanto você está no mundo, que jaz no maligno, nem tudo que vai acontecer na sua vida é a vontade de Deus. Agora, todas as coisas ruins, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que não presta, Deus quer que você vença. Não é aprende, é vença. Você aprende com a palavra, aprende com o Senhor, você não aprende com a situação. Você aprende com o Senhor e muda a situação. Quem muda a situação é você. Amém? Mas muitos de nós estamos nisto. Está faltando, algumas vezes falta alguma coisa. Porque Deus, quando você diz, Senhor, eu preciso disso, eu recebo pela fé, na hora Deus te dá uma instrução. Às vezes é plante. Plantar o quê? O que tu tem. Mas eu só tenho isso. Pois é, semente, planta. Às vezes é continue adorando. Às vezes é louve. Às vezes é saia dessa cidade e vá morar em outra cidade. Aconteceu comigo, gente. Eu estava em Campina Grande, vim morar aqui. Porque Deus mandou. Olha, são várias coisas. Mas muitas vezes nós não recebemos essa instrução. Veja bem, Deus diz a instrução. Agora você não recebe. Por que você não recebe? Porque não está sensível o suficiente. Porque Deus falou, mas você não ouviu. E aí você deixa de desfrutar do que Deus já te deu. Muitas vezes, deixa eu só pegar um negocinho aqui, pronto. Muitas vezes não é algo que você, digamos, mas eu já fiz isso, olha pastor, eu já arrumei, eu já fiz, já falei. Teve uma abençoada que disse, pastor, eu estou com uma dor tão forte aqui no ombro. Eu disse, sou abençoada. Repreende isso, manda embora. É porque o demônio que trouxe, ele é surdo. Eu já mandei, ele não vai. Teve outro. Escuta só, eu estou dizendo que eu já ouvi. Isso é coisa que não foi que eu li, não, eu ouvi. Teve outro que disse, Satanás, solta todo o meu dinheiro agora em nome de Jesus. Aí o tempo foi passando, sabe? Passando, e piorando. Aí ele disse, Senhor, tu não mandou não, porque eu mandei Satanás soltar, e ele com certeza soltou, agora você que não mandou. Caramba, isso eu não li não, gente, eu estou dizendo que eu ouvi. Vocês perceberam, a gente ouve cada coisa. Mas por que acontece isso? Porque nós não temos mergulhado o suficiente na sabedoria de Deus para poder receber aquilo que Deus já nos deu. Robert Kiyosaki, no seu livro Independência Financeira, ele diz algo, ele repete algo várias vezes naquele livro, e eu guardei na minha mente. Já li esse livro 2 vezes, gostei. Independência Financeira, do Robert Kiyosaki. Ele diz o seguinte, a maior despesa da vida é aquilo que você deixa de ganhar. E já é teu. A maior despesa que alguém tem
é aquilo que você deixa de ganhar. Detalhe, já é teu. Muita gente vai chegar no céu. Eu estava conversando, espera que daqui a pouco eu digo o tema. Muita gente que já, muita gente mesmo, vai chegar no céu, vai olhar para trás. Eu disse isso para quem? Acho que foi Ruth, falei para Ruth isso. Vai olhar para trás e vai ficar chocado. Por quê? Rapaz, eu poderia estar vivendo muito melhor, poderia estar muito melhor, mas eu não estou. O que aconteceu? Por quê? Porque lá no céu, gente, o conhecimento é pleno, é total. Você vai ter o conhecimento pleno. E quando faz, meu Deus do céu, eu podia ter vivido o céu na terra, e eu vivi só a metade do céu na terra, a parte do louvor e da adoração. E a outra parte? Não vivi. Vai chegar desse jeito. Aí um amigo meu disse que aí vai começar a chorar e Jesus vem para enxugar dos olhos toda lágrima. Deus quer que você viva bem. Deus quer que tudo aquilo que você coloque a mão prospere. Deus deseja, Deus tem reservado isso para você. Mas por que não está acontecendo? Porque não temos mergulhado nessa sabedoria. E como é que a gente mergulha nessa sabedoria? Línguas estranhas. Tema da ministração, a importância das línguas estranhas. Eu quero que você abra, por favor, em 1 Coríntios capítulo 14. Quem trouxe a Bíblia, quem não trouxe, veja no celular. Quem não trouxe o celular, olha para cá, vai ser bênção. Amém? 1 Coríntios capítulo 14. Línguas estranhas, a Bíblia também diz línguas desconhecidas. Eu não gosto da tradução que diz outros idiomas, porque isso indica um idioma conhecido. E infelizmente tem pessoas que não creem das línguas serem hoje, e aí foram lá e colocaram a versão outros idiomas. Mas essa versão não está certa. O correto é línguas desconhecidas ou línguas estranhas. Diz assim, versículo 4, capítulo 14, versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Quando você está profetizando, você precisa falar em português ou no idioma que todo mundo entende. Se você falar em outras línguas, você na verdade não está edificando a igreja. Uma coisa é a gente dizer, vamos todos orar em línguas, aí todo mundo começa a orar em línguas, aí todo mundo está se edificando, ok. E a outra é eu começar aqui a declarar a palavra e tal, essas coisas todas, e no meio da pregação, caracrachá, pagavassorianda, baranabachou e por aí vai fora, e ninguém está entendendo nada. É isso que está errado. Existem dois aspectos no dom de línguas. Existe o aspecto público e o particular. No particular, tu pode e deve orar o tempo todo, só você e Deus, amém? Mas no aspecto público, alguém tem que interpretar. Alguém tem que interpretar. Se eu não estiver aqui, eu não estou aqui, e de repente alguém começa a falar em línguas aqui, é obrigação, alguém deve interpretar. Se não se levantar ninguém da igreja para interpretar, os pastores devem fazer isso. Os pastores devem fazer isso, e eles dois sabem disso. E o próximo que vai ser o pastor também já vai sabendo. Vem para cá, pega o microfone e interpreta. Pastor, e se não vier nada? Tu é o pastor, cara, tu tem que cumprir a palavra. Oxi, vai vir. É simples assim. Agora, então, mas eu não estou falando disso. Vamos falar no outro aspecto, o aspecto privativo, o aspecto particular. No seu particular, a Bíblia diz que quando você fala em outras línguas, você está edificando-se a si mesmo. Em Judas 20, diz que você edifica a sua fé. Então, não é que a fé vai vir pela oração em línguas, não. A fé, ela é edificada na oração em línguas, ou seja, a fé já existe, já está dentro de você. Mas ela está fraquinha, começa a oração em outras línguas. A gente, talvez se der tempo a gente falar sobre isso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 2, do mesmo capítulo. Capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida ou em outras línguas, não fala aos homens. Então, se eu chego para o Ângela e aponto para ela, e tal, e lá vai, e caracrachá, e pega vassoriana, guaranabaixou, siricanta lá na praia,
ela não está entendendo, a não ser que eu interprete. É o que diz a Bíblia. Vocês estão vendo que é o que diz a Bíblia? Ai, pastor, mas olha, eu conheço não sei quem, não sei quando, não sei aonde, super, ultra, mega, hiper, para lá de consagrado, que ele faz isso. Está errado. O certo é o jeito que a Bíblia diz. Irmãos, o que a Bíblia diz é prego batido, ponta virada. Não importa quem falar o contrário. Mas, pastor, olha, o irmão Reig ressuscitou, foi na igreja, pegou o microfone e disse, pois ele está errado também. O certo é o que a Bíblia diz. Amém, queridos? O certo é, se o pastor de vocês falar alguma coisa fora do que a Bíblia diz, não receba. E se você ama o pastor, você vai chamar ele, não foi o pastor, o senhor errou, está aqui. Mas só se ama, se não amar, deixa para lá. Porque quem ama, corrige. Quem ama, corrige. E quem não aceita correção é arrogante e orgulhoso, não vai para o céu, não. A Bíblia diz que o soberbo Deus conhece de longe, ou seja, o cara nem crente é. Mas então vamos voltando para a questão, porque senão a gente não termina. Então vamos lá. Observe uma coisa. O que fala em outras línguas, ou em língua desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende. Agora veja agora o ponto que eu quero trazer. Em espírito fala mistérios. Eu acho que foi daqui que surgiu aquela frase, Deus de mistério, aleluia, terra. Eu nunca entendi a parte do terra, mas enfim, tá bom. Nunca entendi, por que terra? Não sei, né? Começa a ter terra e fogo, vento, água e... Você já sabe, exatamente. Então, vamos lá. Não, mas Deus não é um Deus de mistérios, não. Porque a Bíblia fala em Hebreus, no versículo 1, capítulo versículo 1, havendo Deus falado outrora muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas, nos falou nos últimos dias pelo Filho. Uma pessoa que fala, que se revela muitas vezes e de muitas maneiras é misterioso? Não, rapaz, misterioso é tu. É tu que é misterioso. Não, Deus, Ele não é um Deus dos mistérios. Agora, a pessoa fala em mistério. Falar em mistério é falar em outras línguas. Amém? Um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, que além dessa questão de falar em línguas, é falar no Espírito, é orar no Espírito, é a mesma coisa. Eu fui de uma igreja onde me ensinaram que orar em Espírito era... Estou orando aí às vezes tem as vigílias, e tem uns abençoados que, né, digamos assim, não tinham tomado café antes, né? Aí a pessoa se ajoelhava e dava aquele sono, aí dormia lá ajoelhado, e todo mundo ia lá, está orando no Espírito. Não, meu filho, você está dormindo. Né? Tinha gente que até sonhava, aí dizia que era Deus mandando a visão, não, era sonho mesmo. Não, orar no Espírito é orar em outras línguas. Quando você ora em Espírito, você está orando em outras línguas. Então, se chega alguém aqui, vamos todos orar no Espírito, todo mundo deve começar a orar em línguas. Mas eu não estou com vontade. É precisamente o momento. O momento mais propício de orar em outras línguas é quando você não está com vontade. O momento mais propício de você rir é quando você não está com vontade. O momento mais propício para você, digamos assim, louvar e adorar ao Senhor, meu Deus, é quando você não está com vontade. Rapaz, esse é o top. Porque você está vencendo, você está crucificando a sua carne. Amém? Mas vamos voltar para cá, gente, senão eu não saio daqui. Vamos lá. Então, todo mundo deve falar em outras línguas. Ô pastor, eu não falo ainda. No final, nós vamos fazer um apelo, né? Quem nasceu de novo, tal. E o segundo apelo é quem ainda não é batizado do Espírito Santo. Por quê? Porque línguas é um sinal, uma evidência de que a pessoa foi receber o batismo com o Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo não é línguas. Batismo do Espírito Santo é revestimento de poder. Amém? Agora, línguas é o sinal que você recebeu o dom, né? Esse revestimento de poder. Amém? Mas
Quando você ora em outras línguas, você deve estar o tempo todo conectado com Deus. A oração em outras línguas é uma conexão. Tem aquela internet Wi-Fi, né? E tem a ADSL. Às vezes a Wi-Fi é mais fraquinha, a ADSL é mais forte, né? A cabeada. Então, a oração em línguas é uma espécie de cabeamento entre seu espírito e o Espírito de Deus. Conectado o tempo todo. Mas eu quero trazer para vocês, em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6, é 6? A partir do versículo 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em, vamos lá, olha para cá, oculta em, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse não crucificaria o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, que amam o Senhor. Deus já preparou tudo aquilo que você precisa para vivenciar o melhor dele. Ele não vai preparar, Ele já preparou, porque antes que você tivesse os problemas que você está tendo, antes que você precisasse do que você está precisando, antes disso Deus já sabia e já preparou, já deu. Só que Deus sabe o caminho para você ir lá. Quando meu filho era pequeno, minha filha era pequena, então a gente chegava... Ele chegava e dizia, eu quero comer um danoninho, geladeira. Está lá na geladeira. Ele ia, pegava o danoninho lá. Quando era menor, a gente dava. Mas aprendeu a andar, vai embora. Eu quero água, ali. Eu quero isso, ali. Ou seja, ele precisava fazer alguma coisa. Nem tudo a gente dava assim nas mãos para ele. Por quê? Isso é sabedoria. Se você sempre carrega seu filho no braço, dificilmente ele vai andar. Mas ele chora muito. Vai chorar. Vai andar. É melhor que ele chore e ande do que você fique no braço ele rindo e ele nunca ande. E se você não coloca para andar, atrofia, né? Sim, tá certo. Isso funciona também para o lado espiritual também, tá? Só para trazer isso aí. Mas, muitas vezes, quando você ora e você recebe algo de Deus, muitas vezes está na geladeira. Aí você tem que se levantar e ir lá. Como é que você sabe disso? Quando você ora em mistérios, você entra na sabedoria de Deus. E aí Deus te mostra. Faz isso. Meu Deus do céu, por que eu não estou crescendo no meu ministério? Por que eu não estou crescendo no meu trabalho? Por que eu não estou crescendo nisso? Eu não estou crescendo aqui. Meu irmão, e olha, passo o tempo orando em línguas. Para quê? Para que a sabedoria de Deus oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos, se manifeste dentro de você. Aí você vai saber. Eu declarei aquele versículo de Romanos 8:32, quando foi para receber os carros. Rapaz, gente, olha sério, é tão bom que ele fala, meus carros. Puxa vida, isso faz tão bem, né? Não sei, tem gente que não gosta, mas eu gosto, Francisco, eu entendo, eu respeito, tudo bem, mas eu gosto, meus carros, cara, é bom demais. Nossa, das minhas casas, meus apartamentos, isso é maravilhoso. Pensa, tem gente que não gosta, eu respeito, você não gosta, tudo bem, mas eu gosto. Pois é. Mas aí quando foi? Eu disse, tá, beleza, recebi pela fé, glória a Jesus, aleluia, pulei, dancei. Eu corri pra caramba. Tem gente que, mas o pastor não corre, só que com entendimento, tá? Eu não corro porque os outros correm. Eu corro quando eu tenho entendimento do que vai acontecer.
Nada contra também quem corre pelos outros corre. Tem gente que acorda 5 horas da manhã para correr no meio da rua. Rapaz, ó, eu não sou assim, mas ó, eu aplaudo. Tem gente que paga para correr no meio da rua. Rapaz, é o máximo. Eu não faço, mas tem gente que faz. Glória a Jesus. Amém. Deus seja honrado. Então, vamos lá. O que eu estava falando? Eu estava falando outra coisa. Mas aí, voltando para os carros. Aí eu disse, Senhor, o que mais que eu preciso fazer? Além de descansar em você. E comecei orando em línguas. Orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Rapaz, foi um bom tempo, foi pouco mais de 1 hora. Aí veio a palavrinha certinha, consórcio. E aí hoje o pastor de vocês, sem o dinheiro, sem o dinheiro, porque eu não tinha dinheiro para manter 2 carros, eu não tinha dinheiro para comprar, e dinheiro para manter, então, era outra história. Porque a fé que traz os carros tem que ser a mesma fé que para manter, tá? Não é só chegar lá e pegar e, não vamos pagar mais nada, vai. Aí, eu tenho 2 carros, e não está de acordo, se você olhar, mas o que ele ganha, não. Como foi que esses carros chegaram? Sem ser com o dinheiro que eu ganho. Eu recebi a sabedoria de Deus que eu deveria entrar no consórcio. Deus também podia fazer outro diferente. Ele podia simplesmente, eu estava orando em outras línguas, disse, descansa e continue declarando a minha palavra, só. E aí, Deus levantaria alguém em algum lugar, aqui da igreja mesmo, porque só tem milionário. Pastor, vamos ali comprar seu carro. Seus carros. Na verdade foi 3, chegou 3. Então, seus carros. Podia? Podia. Como alguém poderia dizer, pastor, dá para o senhor fazer um serviço aqui do meu computador? Que eu preciso tal? Tá bom, beleza. Fazia o serviço. Quanto que é? Tanto. Pronto, era o dinheiro dos carros. Vocês estão vendo as várias maneiras? Deus tem a maneira certa. Só que essa maneira está oculta em mistério. E você precisa orar em línguas para saber. Agora, o que acontece muitas vezes? Irmãos, vamos todos orar em línguas. Ele ora em outras línguas. Todo mundo orando em línguas e ele... Ô meu filho, seja inteligente. Seja inteligente. Você está orando em línguas, você vai fluir. Ai, pastor, mas é porque eu não sinto vontade. É a carne. Não faça a vontade da carne, porque se você estiver na carne, você não agrada a Deus. Opa! Está todo mundo entendendo isso, gente? Oração em outras línguas, o tempo todo. Eu quero trazer uma história aqui para vocês, lá em Josué capítulo 13. Uai, Josué... Está desse lado. Josué não falava em línguas. Jesus não falava em línguas. Porque línguas é um dom que é exclusivo da dispensação da igreja. Veio justamente pela época de Pentecostes, 1 semana depois que Jesus tinha subido aos céus. Ele ressuscitou num domingo, passou 40 dias, e quando ele subiu aos céus foi num domingo também, e o dia de Pentecostes chegou no domingo também, 1 semana depois. E as línguas, todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que falasse isso lá. Estamos falando dos dons, do dom de línguas. Então, eles falaram em outras línguas, a partir dali foi que veio realmente essa dispensação, línguas estranhas. Amém? Mas nesse tempo aqui, no tempo da antiga aliança, Josué não era nascido de novo, não tinha o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo vinha um dia para terminar a tarefa, depois ia embora. E ele foi quem levou o povo para entrar na terra prometida. Que terra prometida? Era a terra que Deus deu a eles. Não era que Deus disse, olha, se você for... Não, era disse, olha, a terra já é sua, entrar e pegar e pronto, toma posse. Tá certo? E eles conquistaram muitas cidades, conquistaram muitos territórios. Só que aqui no capítulo 13, versículo 1, diz, era porém Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor,
observa uma coisa. Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Deus tinha dado a terra para eles, Carlinhos. Deus disse que eles iam tomar posse. E Deus disse, aonde você colocar a planta do seu pé, é teu. Então, Israel podia ser muito maior. Porque Deus não deu uma dimensão, não, você só vai até ali. Não, disse, onde colocar a planta do pé, vai embora, é teu. Só que o tempo passou e chegou nesse ponto. Aquilo que Deus deu, na verdade, eles não possuíam. Lembra da despesa? Deus tinha dado, mas eles não tinham possuído. É assim que está muito. Por que eu quis trazer isso? Porque é assim que está muitos crentes. Deus já deu, Deus já enriqueceu, Deus já fez prosperar, e o cara está lá atolado em dívidas. Deus te deu um trabalho, Deus te deu habilidade, capacidade, mas você simplesmente está ali, ó. Aí é botado para fora e não vou arrumar outro emprego não, até ter o seguro-desemprego. Olha, atenção, tem visitante aqui? Tem não, né? Visitantes? Não. Então, se tiver visitantes, não é com vocês não, é só com meus filhos. Eu não quero nenhum filho meu, espiritual, nenhum, simplesmente parado no seguro-desemprego ou Bolsa Família. Isso não é para você. Isso não é para você. Isso é a mentalidade de pobre. Tudo, mas pastor, é meu direito. É seu direito, mas se aparece, eu vou dizer, é seu direito. Mas o que é que acontece? Ah, Jesus, lá vou eu de novo. A pessoa sai do emprego. Aí começa o seguro-desemprego. Aí aparece uma oportunidade maravilhosa, excelente, bênção. Não assina a minha carteira, que eu não quero perder o meu seguro-desemprego. Mente miserável, de pobre. Você não enriquece com essa mentalidade, não. Mas pastor, eu vou perder meu seguro-desemprego. Tu está ganhando muito mais, ô criatura. Alô? Eu sei que os améns não é muito de cupular nem para correr, mas é a verdade. Toma assim, fique, enquanto você não tiver. Mas apareceu, dispensa. Eu já saí de um emprego, Nilvan. Ganhei só o primeiro seguro-desemprego. Fui lá. Quando foi 8 dias depois, apareceu uma grande oportunidade. Entrei. Disse, olha, eu sei que você está no seguro-desemprego, então se você quiser, a gente não assina. Eu digo, que nada, assina. Mas você vai perder o seguro-desemprego. E o que é que eu estou ganhando? Eu tenho que ganhar de acordo com o meu trabalho, não de acordo com o que o governo dá. Amém? Eu estou diante de pessoas muito inteligentes, sábias, prósperas e ricas, e que não se contenta com pouco. Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa perde de ganhar isso aí, de receber isso aí, de fazer isso aí. Olha, ei, Deus já te deu, rapaz, Deus já te falou, olha, Deus já fez, já tomou. É mesmo, glória a Jesus, mas ele não passa tempo orando em línguas para que se manifeste. No caso de Josué, é até justificado, porque afinal de contas ele já estava velho e ele não era cheio do Espírito Santo. Agora, no caso de você é diferente. Você tem muito mais que Josué tinha. Vou repetir, você tem muito mais do que o que Josué tinha. Vou dizer de novo, você tem muito mais do que o que Josué tinha. E Josué, com o que tinha, parou o sol e a lua. A gente então, para o resto. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Então, se algo está demorando se manifestar, passe um tempo, invista um tempo orando em outras línguas. Pai, eu vou orar em línguas até que eu receba no meu coração esse mistério revelado acerca do que eu devo fazer ou deixar de fazer. Também tem isso. Muitas vezes, coisas não estão acontecendo na nossa vida que já deveria estar acontecendo, porque nós estamos tendo alguma prática, algum hábito, algum comportamento que não é pecaminoso, mas está impedindo de Deus agir na sua vida. Não é pecaminoso, nada contra. Sabe o que pode fazer? Diz, olha, faz um jejum das redes sociais. Eita. Eu pensei que eu vi mais uns amém, mas não dá tudo. Alô, nada contra, eu também tenho Instagram, a igreja tem Instagram, eu também tenho Facebook, a igreja também tem, eu tenho X, e eu uso.
Só que eu uso para manifestar aquilo que Deus faz na minha vida, aquilo que vem, né? Normalmente eu faço isso. Mas se Deus diz para você jejuar redes sociais, por que não já parou? Uma mulher, uma senhora já, era moça, senhora. Ela tinha 2 faculdades e ela atuava nos 2 pontos, 2 segmentos, 2 cursos, né? Ela já tinha se formado, trabalhava nos 2 lados. E aí eu conversando com ela, e eu disse, rapaz, 2 faculdades não é fácil não. Disse, foi não, pastor. Eu tive que excluir todas as minhas redes sociais, porque eu era isso ou eu fazia faculdade, que não dava para fazer, porque eu também trabalhava e pagava as 2 faculdades. Detalhe, a moça nem crente é, sabe? Nem crente é. Muitas vezes, Deus manda você excluir suas redes sociais. Ai, mas eu queria tanto mostrar para o povo, para o mundo todo que eu estou comendo ovo. Ai, como eu queria mostrar, eu varrendo a casa. Mas se Deus mandou tu excluir, não é errado. Mas se você exclui. E muitas vezes, Deus manda você fazer coisas, escute bem, que aparentemente não tem nada a ver com aquilo que você pediu. Mas Deus conhece o que está acontecendo no âmbito espiritual. Se Ele mandou, não pensa 2 vezes. Eu estou dando só um exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Muitas vezes, sabe, o que o Senhor me disse é que Ele tem mandado pessoas aqui da igreja. Isso Ele me falou sexta-feira. Acordar cedo e passar um tempo com Ele. E pessoas aqui têm esquecido. E detalhe, Ele já falou, já disse, você está procrastinando, não faz isso não. Não, eu vou perder minha salvação. Não, você não perde salvação por isso. Mas você deixa de ganhar aquilo que Deus já te deu. Eu baixei aqui e coloquei, pronto, olha aqui o negócio que eu coloquei no meu story. E foi hoje. Repara só. O apóstolo João Alexandre. Visibilidade vem depois da preparação invisível. Quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus capítulo 6, versículo 6. O que é que eu entendo com isso? Uma coisa que eu aprendi com o pastor João Roberto. Deus te recompensa publicamente por aquilo que você faz no secreto. Simples assim. Então, muitas vezes, meu Deus do céu, o Emanuel fez isso e chegou àquela mansão lá, Chegou àquela mansão maravilhosa para o Emanuel. Eu vou fazer também. Você sabe se é a vontade de Deus para você fazer? Mas ele não fez e não deu certo. Ele recebeu uma instrução, ele mergulhou na sabedoria de Deus e foi lá. Gente, volta lá, senão eu não termino. 1 Coríntios capítulo 2, eu ainda tenho que terminar ali. Observa o que diz, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Tá bom? Então, aí veja o versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, que não ouvido nenhum ouviu, não subiu ao coração do homem, ou seja, não se manifestou ainda, são as que Deus preparou para os que o amam. Pronto. Agora veja o versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu... Deus nos revelou. Aí está dizendo revelará. Aí está dizendo revelou. Está no passado. É igual a ser curado, né? Está no passado. Jesus já curou. Pelo seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É isso que a oração em línguas faz. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Está lá. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para quê, gente? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Irmãos, eu estou só mostrando um aspecto da importância de oração em línguas.
É muito maior, mas o tempo não dá. Mas é muito mais do que isso. Eu estou postando apenas um aspecto, porque foi o que Deus me disse para eu falar para você, nessa manhã. Um aspecto, isso é apenas um aspecto. O que é que você está fazendo? Você, temporando em línguas, temporando em línguas, temporando em línguas. Eu lembro que, eu já contei isso outras vezes, mas eu sou pastor, estou com o microfone e eu falo quantas vezes quiser. E você ouve. Então, escuta só o que eu vou te dizer. Eu lembro quando eu estava em Serra Branca. Estávamos passando uma situação tão difícil. Extremamente difícil. Foi os 6 piores meses da minha vida. Eu nunca tinha passado aquilo, nem depois. Mas antes nunca tinha passado. Aconteceu que eu orava, eu era pastor da igreja, e eu orava, fazia as coisas da igreja, administrava a igreja, tudo que um pastor faz. E irmãos, de repente, mas assim, foi uma coisa assim, de uma hora para outra, as coisas começaram a dar errado, tudo começou a dar errado. Veio logo uma seca na cidade, que passou anos sem chover. E todo mundo, carro-pipa, e por aí vai afora. Era dessa forma. Depois, pessoas da nossa igreja começaram a sair. E tudo bem, se for para outra igreja, amém. Gente, eu fico tão feliz. Porque vai para a igreja. O detalhe é porque se desviavam. Isso é o pior. Outros saíram fugindo da seca, tal, foram-se embora para São Paulo e Rio. E aqui em Brasília arrumar emprego. Porque não tinha. Uma cidade pequena. As minhas ministrações, sabe aquela coisa seca, sem unção? Né? Às vezes eu mesmo pensava, mas rapaz, nem eu gostei dessa ministração, misericórdia. Quem ouviu? Era uma boa palestra, pronto, era uma palestra. Mas pregação, ministração, mensagem é uma coisa, palestra é outra. Tem o seu lugar, mas não é na igreja, não no culto. A gente vai se reunir para ter uma palestra sobre finanças. Pode se reunir na igreja, tudo bem, é palestra. Agora, mensagem, aí a coisa é diferente. Pois bem, minhas ministrações viraram tudo palestra. Não tinha unção. Ninguém percebia unção, nem eu. Sabe aquela ministração que você fica doido para terminar? E não é por causa do tempo, é porque está ruim mesmo. Pronto. E tal, e eu orava. E as coisas foram piorando, e piorando, piorando. Aí depois, entrou na área financeira. Eu digo, para aí, não dá não. Não dá não, eu prego prosperidade, eu prego riqueza. Vai ficar o tempo todo mexendo na área. Não. Aí um dia, a Neide estava grávida do Joshua. Estava com 8 meses de gravidez. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta. Peguei e deixei uma garrafa d'água do lado. E comecei a orar em línguas. Eu disse, Senhor, eu não vou sair daqui até ouvir você falar. Até ouvir você falar. E comecei orando em línguas. Seco que nem caniço, misericórdia. Seco. Aí dava sede, tomava água aí. Botei uma musiquinha também. Tem uma música que era para, digamos assim, ver se, dava para aguentar mais tempo. Porque a mente fica infrutífera. Então botar a música porque aí vai. E orando, e orando. Passou uma hora. Eu tomava água e continuei. 2 horas. No finalzinho da 3ª hora, quase 3 horas, eu notei que as minhas línguas mudaram. Eu digo, olha, aí vem coisa. E chegou. O Senhor falou claramente. Ele disse, seu tempo aqui terminou. Volte, porque eu tenho outras instruções para você. O que tinha acontecido? Agora vou trazer o que estava em sabedoria de Deus, em mistérios, para ensinar vocês. Durante 2 anos e 6 meses era o meu tempo naquela cidade. Só que quando chegou nos 6 meses, que era o tempo de eu preparar alguém, colocar alguém ir, se mandar, não, eu fiquei ligadaço na igreja. Eu fiquei conectado na igreja, todo mundo uma família, parecia como aqui. Olha, uma família, todo mundo, aquela coisa. E eu fiquei tão conectado na igreja, tão conectado nas coisas do Senhor, que eu esqueci o Senhor, o dono da obra. O patrão, o rei, o pastor supremo. E aquela oração em línguas foi o meu gabinete com o Senhor.
Foi o meu gabinete com o Senhor. Fiquei lá, irmãos. O que aconteceu? Quando a Neide chegou, disse, neguinha, a gente vai sair. Para onde é que tu quer ir? Eu acabei de chegar, disse, não, a gente vai sair daqui dessa cidade. Prepara as coisas, a gente vai. Na segunda-feira, passou a sexta, passou o sábado, domingo. Na segunda-feira, eu fui prestar relatório lá em Campina Grande, pastor Band, apóstolo Guto. Todo mês eu tinha um dia para fazer isso. Aí sentei e obviamente que eu não contava para ele as coisas ruins. Eu só contava as coisas boas. É aqueles relatórios que é só positivo, né? E tal, e lá vai. Só que o meu relatório era tão pouquinho, porque era só coisa boa, e ficou desse tamanho. Na outra conversa que seria uma meia hora, ficou em 15 minutos. Quando eu terminei de falar, aí o apóstolo Guto disse, olha, vou te falar uma verdade, uma coisa que nós percebemos no nosso coração. Pois não. Teu tempo ali terminou, rapaz. Volta, porque Deus tem outras instruções para você. E eu não tinha falado nada do secreto lá, não. Porque o secreto tinha sido só eu e Neide, mais nada. Mas foi 3 horas em línguas para poder descobrir isso aí, irmão. Voltei. E o que aconteceu? A igreja cresceu. Depois que eu saí de lá, pensa numa benção, choveu, choveu na cidade, né? Tinha gente que morreu, mas não ressuscitou, não. Isso aí não teve jeito, não. Está com Jesus. Certo? Teve gente que tinha vindo para Brasília, voltou para lá. E a igreja está lá. Por quê? Deus precisa de pessoas para agir na terra, mas pessoas que obedeçam o que Ele quer. Eu tinha plantado, mas outro que viria colher, não eu. Está vendo agora por que quando chega gente aqui dizendo para mim, pastor, Deus mandou eu sair da sua igreja. Algumas vezes a gente, amém, glória a Deus. Outra a gente fica meio triste, né? Mas eu respeito demais. Por quê? Está obedecendo a Deus. Se uma pessoa está obedecendo a Deus, quem sou eu na fila do pão para poder impedir você? De jeito nenhum. Pelo contrário, a gente ajuda, incentiva. Vocês estão entendendo até aqui? Porque eu quero pessoas na minha igreja que Deus trouxe. E não pessoas que simplesmente vieram por causa de... o pastor, ele prega bem. Não quero isso não. Quero não. Deus trouxe. Que Deus tem. E você só sabe disso orando em outras línguas. Você só sabe disso orando em outras línguas. Vamos lá. Volta lá para o capítulo 14. De 1 Coríntios. Versículo 13. Por isso, o que fala, o que ora, em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Obviamente que isso é algo opcional. Você pode orar em outras línguas pelo tempo que quiser. E você não é obrigado a interpretar. Mas a Bíblia diz claramente, recomendo, Paulo está recomendando, ore para que possa interpretar. Por quê? É na interpretação que muitas vezes, escuta bem, é na interpretação que muitas vezes vem a resposta que você precisa. Nem sempre, mas muitas vezes vem assim. Mas isso é no particular. Se for aqui, na frente de todo mundo, aí você deve interpretar. Enquanto que no seu particular você pode, em língua, no púlpito ou na igreja, está todo mundo ali, aí você deve. Eu dou graças a Deus, porque ultimamente, mais e mais pessoas da nossa igreja têm sido usadas no dom de interpretação de línguas. Porque foi outra coisa que ficava chateado aqui na igreja. Eu falava em línguas e eu interpretava, e Neide falava, e Neide interpretava, e o restante ninguém interpretava mais. Aí eu fiquei sempre incomodado, assim, não dá não. Não, eu quero o meu povo. Oxente, só eu que interpreto? Que nada, tem que ser a igreja toda. E eu orei, e eu dou graças a Deus que é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo mais e mais pessoas aqui da igreja interpretando as línguas. Porém, ele diz claramente, ore para que possa interpretar. E muitas vezes, quando você interpreta, são salmos. Muitas vezes, quando você interpreta, é algo é uma adoração a Deus. E chega para você e você fala.
mas às vezes nem sempre. É justamente na oração em outras línguas, Nath, que eu aprendo que certas coisas a gente ora, certas coisas a gente fala. Tem coisas que você vai orar e tem coisas que você não deve orar, você deve falar. É na oração em línguas. É aí que Deus revela, que Deus me mostra, na sabedoria de Deus, no mistério de Deus. Está todo mundo entendendo até aqui? Voltando. Porque se eu orar em outras línguas, versículo 14, o meu espírito ora. Lembra? Oração em outras línguas é oração no espírito. Se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto, ou seja, não sabe o que está falando, a não ser que possa interpretar, a não ser que haja interpretação. Vocês estão entendendo até aqui? Então, eu vou orar em outras línguas, então o meu entendimento não sabe, mas eu entrei na sabedoria de Deus, eu entrei no mistério de Deus, vai ser revelado ao meu coração. Pastor, eu orei em línguas durante 1h30, e não foi revelado nada ao meu coração. É porque foi insuficiente. Que tal mais 1h30? Ai meu Deus, mais 1 hora, são 3 horas. Pois é. Vai. Em Efésios capítulo 6, diz que nós devemos orar em todo o tempo. Está dirigindo, está orando em outras línguas. Vai lá no banco, né, para você receber aquele dinheiro que chegou na sua conta, né, que não dá para chegar direto, tem que pegar lá. Vai orando em línguas. Está naquela fila para ser atendido, seja lá por quem, está orando em línguas. É melhor do que ficar reclamando. Baixinho, só você e Deus. Agora imagina também, você está na fila, bem grande, bem umas 15, 20 pessoas na frente, ei, canta, balada, brincadeira, né? Mas orando você, baixinho, está orando em línguas. Por quê? Orando, mistérios de Deus vão sendo revelados, sabedoria de Deus vai sendo revelado, e Deus vai te mostrar o que você deve fazer. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Sofrimento algum é dor. Dor significa trabalho pesado. Se tu está trabalhando para valer, para poder ter um mínimo de alguma coisa, você está errado. A bênção do Senhor não faz isso não. Ela não acrescenta isso. Estão entendendo, gente? Então, voltando. Que farei, pois? Orarei com o Espírito. Que é orar com o Espírito? Em outras línguas. Mas também orarei com o meu entendimento. Português, ou espanhol, ou inglês, ou idioma que você conhecer. Tá certo? Cantarei no Espírito. Agora esse é o ponto. Eu vejo pessoas aqui da igreja, nós ainda não chegamos nesse nível. Mas eu estou crendo para nós chegarmos nesse nível. Deus me disse que eu deveria ensinar sobre isso. E eu vou ensinar. Cadê Júlia? Cadê Júlia? Júlia está lá em cima? Julinha, por favor, senta aqui. É porque eu não estava te vendo, querida. Faz a escala de Dó. Dó, Sol, Dó, Fá, Sol. Faz só a escala. Veja aí. Veja bem uma coisa. A gente acabou de cantar em português, como nós cantamos várias vezes aqui, né? E fica, muitas vezes o ministro sobe, e aí o que acontece? Tem gente que simplesmente para. Fica só olhando. Por que não? Om Drashara Valaras Windrahak Shulam Lara Sundri Om Yahasu. Toda a igreja cantando dessa forma. Ai pastor, mas ele está cantando de um jeito, ela está cantando de outro. Isso não é problema teu, não se mete não. Isso é cantar no Espírito. Isso é cantar no Espírito. E eu quero que isso se torne costume na nossa igreja. Toda a igreja. Irmãos, eu já vi muitas vezes, parece um som de um rio. Sabe? Todo mundo levantando os braços e cantando. É cantar em espírito. Cantarei no espírito, mas também cantarei com o meu entendimento. Português, é o que a gente estava cantando. Está vendo que ele colocou no mesmo nível? Tem pessoas que dizem, pastor, mas
Sabe o que é, pastor? É que eu não sinto assim. Você não tem que sentir assim. Se você não tem problema e não sente, não precisa sentir. Para poder você cantar em português, por que você tem que sentir para poder cantar em línguas? Até porque as coisas de Deus não se sentem. Teve gente que olhou para mim agora com cara de... pois eu já senti. Você sentiu o efeito. Mas as coisas de Deus não se sentem. As coisas de Deus se percebem. Quando você vem sentir alguma coisa que realmente pode sentir, aquilo já fluiu faz tempo. E tu está paradão no tempo esperando sentir. A gente começa pela fé. Como cantar em português? O Senhor me sustenta. Ele me enriquece. Eu não vou me preocupar com nada, pois descanso dele, tudo está feito. Eu te adoro, Senhor. Tu venceste por mim. Tu me deste a vida, como eu te louvarei, ó Rei. Eu te adoro, meu Rei. Português. Pastor, quem é que canta essa música? Foi ele que me deu agora. Foi agora. Vocês entenderam isso? E assim, tem o teclado, é bom, ajuda. Mas se você imagina você, só você dirigindo no carro, aquele carrão que está chegando para você, né? Aquele carro poderoso, maravilhoso, excelente, aquele consórcio que você fez, você vai ser contemplado no próximo sorteio, sabe? Aquele dia vencido, chegou, aí você está lá, mas não tem um teclado, cante você. Mas eu não tenho voz bonita, eu também não, e tu ouviu agora? Eu não tenho vergonha de dizer, não, minha voz não é bonita. Eu já sei que não é. Mas eu não, glória a Deus que Ele não diz que busca verdadeiros adoradores que cantem bem, porque aí eu estava de fora, e muito. Não é só eu não, né? Um bocado de gente. Mas que eu adore em espírito, línguas, e em verdade, de acordo com a palavra. Estão entendendo até aqui? A Bíblia diz, é clara, olha, cantarei com o meu entendimento, cantarei com o Espírito, orarei no Espírito. Então, o que é que está faltando para você, querido? Ou querida, o que é que está faltando para você? Oração em línguas. Está pouca. Precisa investir tempo. E não é aquela oração em línguas sem intencionalidade, é intencional, é proposital. É fazer, como eu fiz lá. Não saio daqui enquanto não ouvir você falar. E fiquei lá. É isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque a tempestade de bênçãos inéditas em nossa igreja não terminou. Pelo contrário, aumentou. Aumentou. Jesus está voltando e Ele quer que você desfrute ao máximo de tudo que Ele já deu a você. Deus quer que você desfrute ao máximo. Existe muita coisa que você ainda precisa desfrutar, que a sua família precisa ver você desfrutando. Uma coisa é eu dizer, gente, eu sou rico, eu sou próspero. Aí a pessoa olha para a minha vida e não vê exatamente isso. E a outra é, sem eu precisar falar, aquilo que acontece na minha vida mostra. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Existem muitas vidas que não foram salvas, esperando por você. Não, eu não estou falando isso só para Socorro, não. Eu estou falando isso para todos os meus filhos espirituais. Existem muitas vidas esperando para serem libertas, que estão esperando quem? Você falar. São pessoas que não vêm para a igreja. São pessoas que, se eu for falar para elas, elas não podem ser no máximo educadas. Mas se você fala, eu gostei muito dessa direção que a Socorro recebeu.
E percebi no meu espírito, ecoou no meu espírito isso que recebeu. O quê? Os nossos GCs, a gente pode continuar chamando os vizinhos, os amigos, todo mundo, mas Deus quer alcançar nossas famílias esse ano. Deus quer alcançar nossas famílias. Faz o GC na tua casa, reúne a tua família. Mas o pessoal não vem. Vai lá um caldinho para tu ver uma coisa, vocês não vêm? Ó, no final vai ter um caldo, viu? Então, vem! Aí chega lá e toma palavra. Funciona. Várias pessoas se converteram na casa dessa abençoada aqui, da Carlene. Várias pessoas se converteram lá. E estão aqui na igreja. Por que não pode ser a tua casa? Eu não ia falar com isso não, mas o Senhor agora me colocou no meu coração falar. Precisamos aumentar o número de GCs. Ai, pastor, mas só vem uma pessoa. Jesus andou. Escuta bem, deixa eu te contar essa. Pode continuar, Julinha, obrigado. Porque está tão bom agora, eu gostei. Ficou bom, ficou melhor ainda. Olha só. Deus me mostrou uma coisa, lá em João, no versículo 4, no capítulo 4, ele diz o seguinte, que Jesus foi para a Judeia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Eu entendo que toda vírgula na palavra de Deus não é sem propósito. Então, se era necessário, tinha alguma coisa ali. Eu fui olhar no mapa. Não era. Ele não era obrigado a passar por ali. Eles tinham um caminho melhor, mais curto, com mais segurança, que não precisaria passar por Samaria, não onde ele estava para lá. Na verdade, ele saiu desse caminho bom para entrar para aquele outro. E era-lhe necessário? Não era necessário, porque até que depois, orando em outras línguas, eu entendi porque era necessário. Porque tinha uma pessoa que ao meio-dia ia tomar água. Uma mulher desprezada, uma mulher que era rejeitada pelas pessoas, justamente por isso que ela ia do meio-dia, porque as outras não iam, para poder não pegar briga, e precisava ouvir. Aí, por causa dessa mulher, Jesus mudou a rota inteira, entrando por outro caminho, para pregar o evangelho mais completo que ele já pregou. Pode ver, em João 4, é o evangelho mais completo, mais pleno, que ele pregou foi para uma mulher. Uma pessoa. Aí você não quer um GC na sua casa porque só vem um. Esse um pode ser escolhido por Deus para fundar muitas igrejas. Esse um pode ser escolhido por Deus para impor as mãos e muita gente ser curada. Esse um pode ressuscitar mortos. Aquele se converteu ali. E com certeza você tem o seu galardão. Com certeza. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Paulo estava lá na casa do rapaz, esqueci agora o nome, e Simão, o nome dele, estava lá. Aí Deus chama Ananias. Quem era Ananias? Pastor? Não. Evangelista? Não. Ah, ele era um apóstolo? Não. Quem era ele? Ninguém sabe. Ele era crente. Eu quero que você vá lá na casa, na rua chamada direita, tem um homem lá chamado Saulo, que está orando, e ele viu uma pessoa, olha como Deus é certeiro. Ele viu um homem chamado Ananias entrar e impor as mãos para que recuperar a vista. Aí Ananias, beleza, peraí, só um instantinho, deixa eu ver o Maps aqui. Opa, peraí. Quem? Saulo? Não, senhor, peraí. Ele veio para cá para prender, para matar logo quem? Vai. Porque eu o escolhi para levar este evangelho aos gentios. Ananias foi lá e pôs as mãos e tal, e você já sabe o resto. A recompensa de Paulo é muito grande. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Agora eu perguntei a recompensa de Ananias, que foi lá. Pensa. Porque não é a quantidade, é a fidelidade na obediência. Eu quero incentivar você a abrir GC na sua casa. E antes eu tinha falado para Socorro que eu queria mais voltado para cá. Mas eu sei que há pessoas em outros lugares que precisam ser alcançadas. Então o Socorro está liberado. Pode ser em outros bairros também. Pode ser em outros bairros também. Eu só não quero perto de igreja Verbo da Vida, pelo amor de Deus. Amém?
fala com ela, chame um vizinho, chame um parente, mas chame seu pai, sua mãe, sua nora, seu genro, sabe, seu neto, e abre lá, meu irmão, porque vai uma pessoa cheia do Espírito, preparada para trazer uma mensagem para aquela pessoa. Ai, pastor, mas e se ele não quiser? Aí você está livre, porque aquela pessoa ouviu a palavra. Faça do seu lar um lar de salvação. Faça do seu lar um lar de cura. Faça do seu lar um lugar de libertação. Às vezes a pessoa não pode não ir. Escuta bem o que vai acontecer. Vai acontecer isso. A pessoa não foi no GC, mas no outro dia ela vai ficar curiosa e vai querer saber o que tem lá. Aí vai lá na sua casa pedir um copo com água, acende o Wi-Fi, um cafezinho, aí é nessa hora que tu entra. Estão entendendo até aqui? Faça. E não faça porque eu estou pedindo. Por favor, não faz isso não. Faça porque é mandamento. Faça porque é mandamento. Mas pastor, eu convidei e não veio ninguém. Faz. Se não vem naquele GC, vem no outro. Se não vem no outro, vem no outro. E por aí, mas faz. O local é um lugar de libertação. Amém, queridos? Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse nessa manhã. Você aprendeu alguma coisa hoje? Então investe tempo hoje orando em outras línguas. Passe horas orando em outras línguas. Uma certa vez Paulo disse: eu dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos vós. Eu fui olhar no grego. Ele está dizendo que orava mais em língua do que a igreja inteira junta. E a igreja de Corinto não era pequena, era enorme. E ele orava mais do que todo mundo. Talvez por isso ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, né? Que haja revelação. Ele recebeu a revelação diretamente do Senhor, porque investiu tempo na sabedoria de Deus. Amém, queridos?